Olá, nós vamos falar sobre arrecadação, inventário, avaliação e custódia de bens. O primeiro ato do administrador, após assinar o termo de compromisso numa falência, é efetuar a arrecadação dos bens e documentos, avaliar esses bens e manter a custódia dos mesmos. É o que está previsto no artigo 108 e 110 da Lei 11.101 de 2005. Deverá fazer a arrecadação imediatamente, sob pena de ser considerado ato ilícito omissivo, caso ele não faça. E por isso ele pode responder disciplinarmente. Muitas vezes ele chega até a destituição de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado, caso ele não faça a arrecadação. Não é incomum se observar que sentenças antes do processo eletrônico elas vinham com horário. Então o juiz dizia assim: decreto hoje, a tal hora, a sentença da falência de tal empresa. Por quê? Justamente para caracterizar o horário que foi decretado. Então, se foi decreto, muitos punham decreto hoje às 19 horas. Aí realmente o administrador só poderia fazer a avaliação, a arrecadação no dia seguinte, não podia fazer no mesmo dia. Essa arrecadação ela pode ser pessoal ou por intermédio de terceiros. De que forma por intermédio de terceiros? A arrecadação sempre vai ser pessoal, mas pode ser por intermédio de terceiro quando não é no mesmo local que o administrador está, porque eu tenho mais de um estabelecimento. Então, como fica isso? Essa arrecadação ela é feita pelo administrador pessoalmente no juízo da falência. Mas se a empresa tiver mais de um local, no juízo da falência é feito pessoalmente pelo administrador e nos demais vai ser feito por carta precatória e ele contará então com auxílio de oficial de justiça. Na verdade, a arrecadação deveria ser só realizada pelo administrador. O problema é que quando tem mais de um estabelecimento para proceder à arrecadação, ela tem que ser feita em todos ao mesmo tempo. E o administrador não poderá estar em todos ao mesmo tempo. Então, neste caso, é carta precatória e ele conta com auxílio de oficiais de justiça. Por que ela tem que ser feita de imediato em todos os estabelecimentos, ao mesmo tempo? Justamente para evitar subtração de bens. Assim, caso existam estabelecimentos fora do juízo, eu não posso ficar aguardando o administrador ir em cada um. O administrador hoje vai em um, amanhã ele vai em outro, depois vai em outro. Acaba com isso criando o problema de os bens desaparecerem. Neste caso, conta-se com a diligência a cargo do oficial de justiça do local onde está o estabelecimento. Vale ressaltar o seguinte: muitas vezes o empresário sabe que está em risco de falir, mas não sabe exatamente a hora que vai falir. Então, ele continua levando a vidinha dele. No momento que decreta a falência, imediatamente eu tenho que interromper o ato de ele sumir com ele, ou quem quer que seja, sumir com o patrimônio. Por isso é que eu preciso da arrecadação imediatamente. Então, decreta a falência, o primeiro ato é o compromisso, na sequência, ele vai fazer a arrecadação. Com a arrecadação do patrimônio do devedor, nós dizemos que nasce a massa falida. Massa é o acervo de bens e direitos do falido. Se o falido tiver bem em condomínio, esse bem vai ser arrecadado, vai ser vendido e vai ser paga a parte do condômino. Em se tratando de empresário individual, os bens são atingidos pelos efeitos da falência. Porém, eu não vou poder arrecadar bens absolutamente impenhoráveis, que são os descritos no Código de Processo Civil, no artigo 833 do CPC. Lá vai me dizer quais são os bens impenhoráveis. Bem como também não posso tirar do falido, ainda que seja individual, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Esse é o chamado bem de família, posto que as exceções que permitem a retirada desse bem, da penhora, são as constantes no artigo 3º da Lei 8.009 de 90, e no caso da falência, não consta.
os bens que já foram penhorados em ações de execuções anteriores à decretação da falência. Esse bem deverá voltar a integrar a massa. De que forma? No caso do bem já ter sido arrecadado, já está em fase de venda, com leilão designado, o leilão acontece. Para quê? Para pegar esse valor e trazer para a massa falida para pagamento de todos os credores. Ah, mas não fica certo, uma vez que quem buscou o bem, quem foi atrás, quem pagou o edital, foi um credor. Não importa. Agora houve a falência e nessa falência eu tenho a execução concursal. Então, este valor daquela venda vem para compor o ativo da massa. Se o administrador não fizer a arrecadação, se dessa omissão do administrador resultar prejuízo à massa ou mesmo a terceiros, o administrador vai ser obrigado a indenizar. A lei, neste caso, determina que ele indenize. Afinal de contas, a massa perdendo, os credores perdem de receber. E se a única forma de ter sido perdido os bens na arrecadação foi justamente por negligência dele, ele vai ter que responder por isso. Uma outra coisa, a lei atual, a 11.101/2005, ela não exige a presença do Ministério Público no ato de arrecadação. A anterior exigia, essa não exige. E quanto ao falido? O falido pode acompanhar a arrecadação. Na verdade, o falido pode pela lei, mas ele deve acompanhar. Porque o que arrecadar, o que constar da arrecadação, é isto que vai servir para pagamento das dívidas dele, de todos esses credores. Então, obviamente, quanto mais coisas arrecadar, maior será o ativo conquistado pelas vendas e maior vai ser o pagamento. Com isso, talvez ele consiga pagar mais de 50% dos credores quirografários e consiga, quiçá, a extinção de suas obrigações junto com o encerramento da falência. Então, a lei permite que ele possa se fazer presente, que ele acompanhe. Na verdade, ele deve querer acompanhar, até porque ele pode, inclusive, impugnar. É exatamente no momento da arrecadação que o administrador deve informar ao juiz sobre a necessidade da lacração do imóvel, prevista lá no artigo 109 da lei, caso não tenha sido determinado na falência como elemento eventual, relativo ao poder geral de cautela. Então, quando tratamos da questão da sentença de falência, vimos que na condição de elemento eventual, até porque não é obrigatório, a lacração não é obrigatória, o juiz pode, na condição de poder geral de cautela, fazer a lacração de um estabelecimento ou de todos da falência. Não precisa nem ser de todos, pode ser de um só. Mas o juiz pode determinar isso de ofício na própria sentença. Excepcionalmente, ele pode não determinar. Neste caso, é no momento da arrecadação que o administrador vai perceber se deve ou não ter a lacração no imóvel. Então, vale ressaltar que a lacração não necessariamente vai ser em todos os estabelecimentos, como eu acabei de falar, somente onde houver necessidade. Às vezes, um dos estabelecimentos precisa ser lacrado, os demais não. O estabelecimento será lacrado quando? Quando houver risco para a execução da arrecadação, para a preservação dos bens. Agora, quando a determinação de lacração, então, não for de ofício, o que já vem na própria sentença, o lacre pode ser também determinado pelo administrador, que no local percebe a necessidade desse lacre. Na verdade, o que é o lacre? O lacre consiste em colocar uma folha de papel A4 com os dizeres da lacração. Não vai ser cópia da sentença, não, mas vai falar sobre a lacração. O número do processo, a vara, e aí sim, dizendo que o imóvel está lacrado por força da decretação da falência em tal data. Isso vai ser colocado na porta justamente para não abrir, sem que o lacre se rompa, ou seja, sem rasgar o papel.
Então, se o local principal, onde tem que constar esse lacre, forem 2 portas, o papel do lacre vem no meio das 2, porque aí quando abrir, automaticamente eu acabo rompendo o lacre. Agora, se o local da entrada principal for uma única porta, o papel do lacre, onde é que ele vai ser preso? Ele vai ser preso no canto da porta e no canto do batente. Porque aí, na hora que eu abro, eu acabo, então, rasgando e rompendo o lacre. Muitas vezes o lacre é insuficiente para coibir o desaparecimento dos bens. Nesse caso, há necessidade de uma empresa de vigilância, colocação de alarmes, cerca eletrônica, para poder garantir a preservação dos bens dentro do local. Os bens arrecadados, eles ficam sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa que ele escolha. Todavia, sempre que houver risco para os bens arrecadados, quando todas as medidas forem insuficientes, quando cerca elétrica, quando eventualmente troca de fechaduras for insuficiente, poderá ser feita a remoção de bens para um lugar mais seguro. Os bens, então, vão permanecer em um depósito sob a responsabilidade do administrador. Falamos em arrecadação. Muita gente imagina que na arrecadação vai descrever os bens. Na verdade, eu tenho o que se chama auto de arrecadação. Esse auto de arrecadação ele vai ser composto pelo inventário, pelo laudo de avaliação. E o que vai acontecer então? No auto de arrecadação vão conter todos os atos que foram praticados. Quais as pessoas que estavam presentes, por exemplo, era o administrador, o oficial de justiça tal, o falido, né? Então vai dizer exatamente os presentes, vai dizer o dia, o horário e o local que está sendo feita a arrecadação. Se houve lacre ou não houve, se houve necessidade de força policial. Muitos vão pensar, mas para que eu vou precisar de força policial na arrecadação? Vale também lembrar o seguinte: algumas vezes o administrador não consegue sequer adentrar o prédio do estabelecimento falido, porque os próprios empregados tentam impedir. Uma coisa que deve se lembrar é que, na maioria das falências, algumas não, algumas vão continuar em funcionamento por mais um tempo, mas a maioria das falências, o prédio vai ser lacrado e dali em diante ninguém mais trabalha lá. Então aquele empregado perdeu o seu emprego. Então muitos tentam formar uma resistência contra o administrador, não permitindo a entrada. Nesse caso, há necessidade de força policial. Isso é exatamente para quando o empregado não está esperando que vai existir a falência e, acima de tudo, a arrecadação. Na verdade, o auto de arrecadação nada mais faz do que retratar exatamente o que ocorreu no momento da arrecadação. Este auto vai ser composto pelo inventário e pelo laudo de avaliação, além de constar a situação, as condições, ainda é composto pelo inventário e pelo laudo de avaliação. Agora, o que é inventário? Inventário, ele está previsto no parágrafo 2º do artigo 110. Esse parágrafo 2º, ele retrata que no inventário constarão todos os bens existentes no estabelecimento. Bem, dinheiro, papel, título de crédito, documento e livros que foram arrecadados. Deverá constar também os bens que se encontram em poder de terceiro, mas que são da massa. Obviamente, como é que o administrador, chegando no local, sabe que tem bens da massa que estão em poder de terceiro? Isto quem vai informar é o falido. O falido, então, colaborando na falência, informando os bens que são da massa, mas que estão em poder de terceiros. Também vai, no inventário, ele vai elencar minuciosamente, o inventário elenca minuciosamente, descrevendo a situação dos bens de forma detalhada. Vai constar também a quantidade existente de cada bem, o estado que o bem se encontra.
Também vão ser descritos os livros que foram arrecadados, com a indicação do estado em que se encontram. Então, por exemplo, o livro tal não tinha capa. Ou, além disso, os livros, o número de cada livro, a denominação do livro, o nome do livro, o número de folhas que foram escrituradas. Então, por exemplo, o livro tal contendo 200 folhas. Dessas folhas, 30 estão escrituradas. A data da abertura do livro e o número da folha em que consta a última escrituração. Deve, inclusive, dizer se tem folhas que não constam do livro. Às vezes acontece, o livro teve uma folha arrancada. É o momento que o administrador tem que olhar. Então, cada livro que ele olhar, ele vai olhar, inclusive, se está completo, se tem todas as folhas. Se não tiver, vai ter que ressalvar a folha que já não se encontra. Esses livros que vão ser arrecadados, eles vão ser levados para o juízo falimentar, onde eles serão encerrados pelo ofício e assinados pelo juiz. Então, o ofício vai fazer o encerramento de cada livro e o juiz vai assinar cada livro encerrado. Esses livros eles vão ser mantidos para análise pelo administrador judicial sempre que ele precisar dirimir dúvidas relativas às habilitações, às impugnações de crédito, às oposições e demais ações que existirem no curso da falência. Bom, eventualmente ele foi lá, fez a arrecadação e inventariou os bens móveis. E os bens imóveis? Bens imóveis, o administrador ele deve, no prazo de 15 dias após a arrecadação, exibir no processo as certidões do registro de imóveis, que também devem ser tiradas após a falência. Bom, então ele já foi, fez a arrecadação, agora ele vai avaliar esses bens. Inventariou, vai avaliar. Dentro do possível, o administrador deverá avaliar os bens exatamente no momento da arrecadação. No mesmo dia que faz a arrecadação e inventaria, ele faz a avaliação. Essa avaliação ela deve ser feita por unidade dos bens. Ela pode ser feita em bloco, ela pode ser feita em lote. Para quê? Vai depender da maneira que os bens se encontram, do tipo de bem que se encontra no estabelecimento. Os bens, eles não serão vendidos de uma única vez. Então, na falência, eu não vou vender todos os bens de uma só vez. Eles vão ser vendidos conforme necessidade e vão respeitar uma ordem de prazo de validade, de custo, pela manutenção desses bens, e se eles são sujeitos à desvalorização ou não. Nesse caso, nós dizemos que vai ser feita a venda antecipada de bens, nos termos do artigo 113 da Lei 11.101/2005, vai lhe falar sobre a venda antecipada. Se o administrador não conseguir avaliar esses bens no ato da arrecadação, então, na verdade, ele tem que avaliar no próprio ato. Mas se ele não consegue avaliar no ato da arrecadação, ele pode requerer ao juiz a concessão de prazo para ele apresentar um laudo de avaliação posterior. Todavia, esse laudo não pode exceder 30 dias. Esses 30 dias serão contados da apresentação do auto de arrecadação. Arrecadou hoje, está lá o auto de arrecadação, 30 dias no máximo, o valor da avaliação de cada bem tem que estar lá. Cada bem tem que estar avaliado. Isso é o que preceitua o parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 11.101/2005. E se o administrador judicial não consegue avaliar nem no ato, nem em 30 dias, porque ele não consegue fazer essa avaliação. Nesse caso, se ele não conseguir avaliar realmente sozinho, ele pode contratar um avaliador. Mas para ele contratar o avaliador, ele vai precisar de autorização do juiz. Por quê? Porque será mais gastos para a massa falida. Só que às vezes não é possível contratar um avaliador. Se não for possível contratar o avaliador e o juiz entender que é totalmente inviável a contratação desse avaliador, por falta de recursos da massa, ele pode substituir o administrador se ele não encontrar outra alternativa. Agora,
cumpre salientar o seguinte: mesmo que seja essa avaliação feita por um avaliador e que o juiz concorde em ter o avaliador para fazer a avaliação, essa avaliação tem que ser entregue em 30 dias da data do auto de arrecadação. Quais as formas de avaliação? A avaliação, nós já comentamos, ela pode ser feita em bloco, lote e unidade, dependendo do bem que vai ser avaliado. Quando ela é em bloco? Ela é em bloco quando se tratar de miudeza, que se elas forem individualizadas, elas acabem tendo um valor ínfimo. Por exemplo, prego, taxinha, como é que chama? Agulha, né, de costura, coisinhas assim. Uma só vai ter um valor ínfimo. Então, na hora de vender, isso vai ser problema. Nesse caso, se faz avaliação em bloco. Tem uma avaliação em lotes. Em lotes ocorre quando se tratar de móveis de escritório, de mercadoria, por exemplo, lote de cadeira, lote de mesa. Aí eu vou fazer em lote. Os demais bens maiores, eles são avaliados por unidade. Bom, avaliou, né? Então, arrecadou, inventariou, avaliou, agora eu preciso ver o que fazer com o bem. Vou ter o problema da custódia de bens. Então, no início deste encontro, nós falamos em arrecadação, inventário, avaliação e custódia. O que é custódia? Custódia significa guardar. Nesse caso, os bens deverão ser guardados no próprio estabelecimento ou em um depositário. Os bens arrecadados ficam sob a guarda do administrador ou de pessoa por ele escolhida. Todavia, pode ser nomeado um depositário. Nesse caso, se os bens forem para um depósito, vou precisar fazer a remoção dos bens para o depósito. Para poder auferir se vai ser necessária a remoção dos bens para um depósito ou não, nós devemos levar em conta algumas situações. Por exemplo, o local onde se encontra o estabelecimento não possui muitas condições de manter os bens sem que haja o risco de desaparecimento. Então, o local onde está, por exemplo, é um local ermo. O prédio da empresa fica num local escondido, não tem câmera. Qualquer pessoa adentra facilmente o local, subtrai os bens e sai, e ninguém vê. Aí vão dizer, mas e se tiver o lacre? Se tiver o lacre, eu só vou ver que rompeu o lacre. Eu continuo não sabendo quem foi que rompeu. Ou ainda, foi decretada a falência de uma joalheria, que possui joias valiosíssimas. Essas joias não podem ficar lá. Pode ter sido decretada a falência de uma farmácia, de um laboratório, que contém produtos classificados como droga e que cause dependência. Aliás, se for parar para observar, é exatamente o que muitos procuram de forma aleatória. Componentes desses remédios que não são vendidos sem prescrição médica, sem receita. A pessoa já é louca para conseguir um remédio desse. Sei que tem uma farmácia que faliu. Largo lá dentro, é o passo inicial para que desapareçam esses bens. Então, há grande risco em manter esses bens dentro de um estabelecimento. Esses casos, bens são levados para um depósito, para não correr risco. Também nos pode olvidar que, mesmo que os bens fiquem no estabelecimento ou que sejam removidos para um depósito, a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens é e continuará sendo do administrador judicial. Qualquer bem que desapareça, é o administrador judicial que vai responder por isso. E aí, já vimos então, a arrecadação vai descrever o inventário, a avaliação e a custódia. Na verdade, o auto de arrecadação ele só serve para descrever para mim. Quem, na verdade, relaciona os bens é um inventário. A avaliação só vai dar preço para que eu possa ter uma venda. E a custódia é onde eu mantive o bem. Os bens, vimos já em algum momento aqui, que eles vão ser vendidos
não de uma só vez, eles vão ser vendidos aos poucos. Nós vamos hoje começar falando sobre apuração do ativo. Que é a apuração do ativo? A venda dos bens para transformar em dinheiro, para pagar os credores. E vamos hoje começar só pela venda antecipada de bens. Foi feito tudo isso, foi avaliado, agora eu tenho situações em que cabe a venda antecipada de bens. Após a arrecadação, a avaliação dos bens, alguns bens eles podem ser vendidos nos termos do artigo 113 da Lei de Falências, que fala sobre a venda antecipada de bens. Sempre que estes bens estejam sujeitos a uma desvalorização, a uma conservação arriscada, uma conservação dispendiosa, mesmo o perecimento ou deteriorização. Primeiro caso, perecibilidade. Só para esses casos que eu vou ter venda antecipada. O resto vão ser vendidos aos poucos. Perecibilidade. Serão considerados perecíveis os bens que sofrem efeito com a ação do tempo. Podemos, nesse caso, ter a situação, por exemplo, do prazo de validade, ou mesmo a morte de animais. Então, vamos ver um exemplo. Uma loja que venda acessórios para aquários e peixinhos. Nós sabemos que peixinhos, se colocam em aquários ornamentais, eles tendem a ter uma durabilidade grande, muitas vezes até com muitos anos. Mas tem alguns que eles duram bastante, mas duram no máximo 3 anos. Esse tipo de peixe, quanto mais tempo eu levar para poder fazer a venda, mais tempo também eu vou correr o risco de perder. Mas nós não podemos também esquecer que existem aqueles peixinhos que os pais costumam dar para as crianças só para dizer que deu aquário e que deu peixinho, que é aquele aquário redondo com aquele peixinho douradinho. Aquele peixinho bem frágil. Aquilo dura pouquíssimo, mas eu tenho que comprar em algum lugar. E essas lojas que vendem peixes, aquários ornamentais, peixes ornamentais, também vendem esses peixinhos. Esses eu não posso esperar muito tempo, porque se esperar, esses sim vão morrer muito mais rápido. Mas também nós não podemos esquecer que pode falir uma peixaria, pode falir uma avícola, pode falir um açougue, pode falir um supermercado, uma padaria. No caso da peixaria, da avícola, do açougue, o peixe eu não posso segurar muito tempo, os frangos já cortados, levados a abate, não posso segurar muito tempo, as carnes que não forem congeladas também não posso deixar durar tanto tempo. Mas se nós pararmos para ver supermercado e padaria, muitas vezes elas trabalham com embutidos, derivados do leite. Esses todos são casos de venda antecipada, porque eu estou diante da perecibilidade, deteriorabilidade. Eles estão propensos à degradação física. Eles deterioram com a ação do tempo. Por exemplo, um carro, moto, máquina, que estavam em uso e agora são paralisadas. As máquinas que eu estou usando, quando eu paraliso, dependendo da forma que elas ficarem, do tempo que permanecerem, pode ser que elas percam, venham a se deteriorar. Carro e moto, a cada dia que passa, depende do lugar que ela está, às vezes até pegando sol, chuva, também eu vou ter, vai enferrujar. Então, são situações que vão deteriorando. Depreciação. A depreciação ela pode ser tecnológica, mas pode ser por força da estação. Nesse caso, nós pensamos em produtos relativos à informática, telefonia celular. Mas se for estação, sapato, roupa, bolsa. Passa a estação, aquele bem já não vale mais a mesma coisa, perde o preço. Né? Porque é o tipo de coisa que talvez na outra estação eu não vá usar. Então, por esse motivo, porque saiu de moda. Alguns casos é caso de sair de moda. Outros eu vou ter que esperar muito tempo para voltar à mesma estação. Por exemplo, no caso de botas, de roupas de lã, roupas de verão. Então, neste caso, eu vou ter a questão
da depreciação, por isso vendo antecipadamente. Conservabilidade arriscada. Ela pode ser decorrente da natureza ou mesmo da possibilidade de subtração ilícita. Então, às vezes é arriscado eu conservar um bem muito valioso durante muito tempo e de o bem vir a perecer. Vale ressaltar o seguinte: muita gente diz, mas e um imóvel? O imóvel, por pior que seja, a conservabilidade dele, eu posso até ter a depreciação do imóvel pela característica final dele, mas o valor do terreno permanecerá. Então, há uma grande diferença em tudo isso. E a conservabilidade dispendiosa. A análise é feita pelos custos. Tanto pode ser conservar os bens que são considerados integrantes da venda, que não são considerados integrantes da venda antecipada, mas que por estar em depósito, eles acabam trazendo custo alto. Então eu posso ter a conservabilidade dispendiosa para manter esse bem. Na verdade, eu não preciso vender antecipadamente, mas como eles estão no depósito, está ficando muito caro. Quanto mais rápido eu vender, melhor. Mas também não podemos esquecer, por exemplo, se tiver a falência de um aras, onde é dispendioso manter os cavalos por muito tempo, em função de ração, vacina, veterinário e os demais custos que vão acarretar. Neste caso, nós vemos então que é dispendioso manter e vamos ter a venda antecipada. Vale ressaltar que a guarda pelo administrador não impede o uso do produto, podendo inclusive fazer locação dos bens móveis, imóveis ou mesmo maquinários. Qual o objetivo? O objetivo é de produzir renda para a massa. Porém, mesmo entendendo ser mais rentável pela massa, e quem vem para a massa, quem vai entender isso é o administrador, ainda assim eu devo contar com a autorização do comitê de credores. Então, não é o fato do bem ter sido arrecadado que ele não possa ser locado. Ele pode ser locado e com isso vai ganhando dinheiro até que a venda seja feita no futuro. Por hoje, era o que tínhamos a tratar aqui, referente à arrecadação, o inventário, avaliação, custódia e venda antecipada de bens. Até uma próxima oportunidade.